Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você de forma prática o que é o repasse, como que ele funciona, por que que ele existe. Então, para isso, eu selecionei três cenários. Vamos selecionar e iniciar no cenário número um. Nesse cenário número um, a indústria está vendendo do Espírito Santo para dentro do Espírito Santo para um distribuidor. Vamos entender como é que ficaria essa operação aqui para a gente entender na prática. Olha só. Então, a indústria está no Espírito Santo, também o distribuidor no Espírito Santo. Então, preço fábrica, vamos pensar que o preço fábrica é 120,48, que é o preço fábrica de 17%, tá? Que é o preço fábrica do Espírito Santo. A operação também é 17, porque é do Espírito Santo para o Espírito Santo, e lá a alíquota interna é 17. Nesse caso, como o ICMS interno e o ICMS da operação é o mesmo, o repasse é zero. Então, essa distribuidora, né, compraria o produto por 120,48, né? E aí, o que aconteceria aqui nesse caso aqui? Preço de venda da indústria, 120,48. A indústria teria que pagar sobre esse 120,48, 17%. 120 vezes 17, a indústria vai pagar, vai ter um débito de 20,48. Ou seja, 120 menos 20,48 vai sobrar para a indústria um faturamento líquido de imposto de R$ 100. Ok? Próximo passo, próximo passo. Agora, nesse outro passo, a distribuidora que comprou o produto por 120,48, olha só, o débito da indústria, o que a indústria pagou, virou crédito para a distribuidora. Então, nesse caso, qual que é o custo da distribuidora? Preço de compra menos o crédito. Então, é R$ 100. Então, esse é o cenário 1. Agora, vamos imaginar que essa distribuidora, né, continuou no Espírito Santo, mas a indústria falou assim, tá? Eu vou mudar para São Paulo. Vou sair daqui do Espírito Santo e montar minha planta lá no estado de São Paulo. Só que como a gente é muito amigo, eu vou continuar vendendo para você pelo mesmo preço que eu sempre vendi. Então o que aconteceu? Agora a indústria em São Paulo vendendo para o Espírito Santo continua vendendo pelo preço fábrica de 120,48, que é o preço fábrica 17. Até aqui tudo bem. Só que aqui começa as divergências. Por quê? O ICMS do destino é 17, mas o ICMS de São Paulo para o Espírito Santo é de 7%. Como nesse caso a indústria falou que vai vender pelo mesmo preço, o que aconteceu? Ela não deu repasse. Então ela continuou vendendo a 120,48. Mostrar para você que como o preço engana, tá? Por quê? Continuou vendendo pelo mesmo preço, mas a indústria agora, em vez dela pagar 17%, igual ela pagava antes, ela vai só pagar 7%, porque de São Paulo para o Espírito Santo, 7%. Então, com isso, o que aconteceu? A indústria pagando menos tributo, o faturamento líquido dela saiu de 100 para R$ 112. Então, para a indústria foi ótimo, perfeito. Vamos ver agora para o distribuidor. O distribuidor, por outro lado, olha só, por outro lado, esse distribuidor, ele comprou pelo mesmo preço, então não mudou nada a questão de desembolso, mas olha o custo dele que aconteceu. Agora ele não tem R$ 20 de crédito, ele só tem R$ 8 de crédito. Então, o que, que vai acontecer? 120 menos R$ 8 de crédito, o custo dele aumentou de R$ 100 para R$ 112. Se você olhar aqui, ó, se eu fizer uma conta matemática, tá? Simples aqui, o que, que você vai entender? Olha, antes era 100, agora foi para 112. Se eu pegar 112 menos 100, vai dar quanto? Vai dar 12,5 de diferença. Se eu pegar 12,5 de diferença, né? E dividir por 112, deu uma diferença aqui de 10,75 no custo. O custo daqui para cá, tá? Teve uma diferença aqui de 10,75, olhando nessa perspectiva. Então, o que vai acontecer agora? Olha só, o custo deveria ser
10,75 mais barato que era antes. Por quê? Vamos pegar aqui, vamos continuar a conta. Olha, o custo agora foi 112. Se eu pegar e eu quiser um custo de 10,75 mais barato, o que, que vai acontecer? Eu vou pegar esse valor vezes 10,75 e se eu pegar 112 menos essa diferença, eu chegaria no 100. Então, o custo para ser perfeito, ele deveria ser 10,75 mais barato. Então, você viu que a diferença de 10,75 aqui é o repasse. E agora, vamos aqui para o cenário correto. Qual que seria o cenário correto? Olha, se a indústria vai vender para o Espírito Santo, vai vender pelo preço fábrica de 17, até aqui perfeito. O ICMS de 17 é o ICMS interno do Espírito Santo e o ICMS da operação é 7. Então, por conta dessa diferença, você pode ver que o repasse não é 10, e sim 10,75. Agora, o que, que vai acontecer? 120, né? Menos vezes 10,75 vai dar 12. 12, 120 menos 12 vai dar 107. O que, que vai acontecer com a indústria? Ela vai vender o produto por 107, vai pagar 7% de ICMS e o custo, o faturamento líquido dela vai ser 100. E o distribuidor vai comprar por 107, vai ter um crédito menor, 7, mas o custo dele se manteve. Então, nesse caso, a legislação do repasse é um equalizador de custo, porque tanto faz você comprar interno ou interestadual, você, distribuidor, vai ter o mesmo custo, porque o repasse ele é um equalizador de custo. E aí você olha aqui e começa a enxergar que o cenário do meio é um cenário que não é aplicado, é errado, está em vermelho. Ou você aplica na operação interna, não precisa repasse, mas na operação interestadual, você tem que aplicar o repasse quando você for vender para o distribuidor. Por que, que você tem que aplicar? Para manter a equalização. A indústria mantém o seu faturamento líquido e o distribuidor mantém o seu custo inabalável, tá bom? Então, esse é o conceito do repasse. Por isso que os repasses são obrigatórios na legislação, nas operações entre indústria e distribuidor, sempre que tiver uma diferença na alíquota. E isso tudo você tem acesso ao simulador de repasse da Sintax. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo com muito mais conteúdo para você. Tchau, tchau!